querida de Santa Catarina. Papai Roberto, vovô Roberto, já está comigo aqui para falar sobre os governadores da oposição, entre eles o Jorginho Melo, que se reuniram em Brasília para discutir o momento delicado da política brasileira e economia no país. O que eles pediram? Boa tarde, vovô Papai Roberto. Boa tarde, papai Cleiton. Pois é, eles pediram o que todos nós queremos, que o governo brasileiro faça uma interlocução séria com o governo dos Estados Unidos, com a Casa Branca. Não dá para deixar o tarifaço estar correndo solto e os estados pagando a conta sem o governo federal ter se manifestado. Aliás, esta é uma crítica que eu tenho acompanhado há alguns dias já, porque uma coisa é você tratar do ponto de vista político, do ponto de vista diplomático, e a outra é você colocar propostas nas mesas. Vamos dar uma olhadinha aí como é que foi esse encontro lá dos governadores em Brasília. Foram 9 governadores, entre eles Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos de São Paulo, considerado um dos mais cotados para ser candidato à presidência da República. Também teve o Ratinho Massa, do Paraná, ele que é do PSD, outro presidenciável, Romeu Zema, de Minas Gerais, do Novo, e ele, Ronaldo Caiado, do União Brasil, lá de Goiás. Estavam lá juntos, foi uma reunião bastante intensa, mas durou 2 horas, via de regra. Também discutiram política, também falaram de cenários de 2026, não abriram muito a porta sobre esse assunto, mas especula-se que, de repente, lá na conversa, surgiu até o seguinte assunto: está na hora do Jair Bolsonaro dizer quem é o candidato, estão aí os governadores na saída do encontro, lá na casa da residência oficial do Ibanez Rocha, em Brasília, ele que é governador do Distrito Federal, do MDB, a foto oficial do encontro. Na realidade, aí está o PIB do Brasil, né, gente? Governador do Mato Grosso, que organizou o evento, governador do Amazonas, governador do Rio, São Paulo, Minas, Brasília, Distrito Federal, no caso, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. É boa parte do PIB do Brasil. Coloca ali o Rio Grande do Sul, mais o Espírito Santo, dá o PIB do Brasil. Ou seja, estão preocupados com a economia, mas também estão preocupados com a política. Antes do encontro, Tarcísio de Freitas, que aparece aqui na foto, esteve na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que encontrou ele calmo, sereno, mas a discussão também é política. O que eles pediram mesmo, para responder à pergunta do Cleiton, é que o Congresso entre em campo e eles apoiem o processo do projeto de anistia para os envolvidos naqueles atos de 8 de janeiro de 2023. Por que eles querem isso? Primeiro, esta anistia vai beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também, primeiro, mas já num segundo plano, seria um ato, segundo os bastidores desse encontro, que daria boa repercussão junto a Donald Trump para diminuir as tarifas, dizendo que o Congresso brasileiro resolveu acabar com o que Donald Trump chama de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Certo, Roberto. Agora vamos falar do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Afirma que não aceitará o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF. O que isso pode provocar aí nos bastidores, hein, Roberto? Eu vou dizer o seguinte, eu vou pegar um integrante da direita que tem um trabalho muito forte nesse segmento político, que é o presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, senador. O senador Ciro Nogueira diz o seguinte: não vai passar essa história de impeachment do Moraes, porque nós, ele falando da direita, centro-direita dentro do Senado, não temos 54 votos para aprovar o impeachment em plenário. O que se conseguiu agora? 41 assinaturas para que o processo fosse protocolado, o pedido fosse protocolado. E esse aqui, está aqui do outro lado, né? Está aqui, ó, esse aqui, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, diz que não vai colocar, mesmo que tenha 81 assinaturas, até a assinatura dele, ele não coloca o assunto para discutir, porque não quer encrenca com o judiciário. Segundo os bastidores, ele tem medo da abertura do precedente, onde passa um boi, passa uma boiada, e que isso pode ter repercussões lá na frente para o Senado. O que o pessoal do Senado quer é colocar o assunto em pauta. E o senador Esperidião Amin deu uma declaração interessantíssima sobre esse assunto. Fez um alerta
a quem quer a abertura do processo do impeachment. Vamos dar uma olhadinha. Sim, conseguimos aquilo que parecia ser impossível. Temos que consolidar esta maioria com mais algumas assinaturas por precaução e segurança. A posição do presidente do Senado, evidentemente, fica condicionada, porque a maioria quer deliberar sobre a abertura do processo de impeachment. E nós vamos ter que continuar fazendo força, pressão. É isso mesmo, sem pressão, Davi Alcolumbre não muda de ideia e acredito que isso aí, até lá no Congresso, o que se diz é o seguinte, a anistia pode passar, a questão da perda do foro privilegiado ou do foro especial, como se chama, na prática jurídica, mas o impeachment de Alexandre de Moraes é muito difícil, justamente por essa questão levantada pelo presidente do partido de Esperidião Amin, Ciro Nogueira. Não tenho 54 votos lá no plenário para derrubar. Roberto, amanhã, ponto e contraponto, e o governo de Santa Catarina deve anunciar medidas para proteger os empresários e trabalhadores atingidos pelo tarifaço de Donald Trump. Este é o tema do programa de amanhã? Este é o tema do programa de amanhã, Cleiton, com o secretário Silvio Drevek, da Indústria, Comércio e Serviços. Silvio Drevek, ele tem uma visão muito clara do assunto, recebe todo dia, evidentemente, cobrança de empresários de Santa Catarina e pedidos, evidentemente, e ele falou sobre o assunto, dando uma palhinha sobre o programa de amanhã. Vamos acompanhar. O governador Jorginho Melo nos pediu, olha, eu quero que vocês façam um diagnóstico, me tragam números para ver o que nós podemos fazer para ajudar. Então, nós estamos trabalhando, já faz agora a segunda semana, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento, Secretaria da Agricultura, a Fiesc, a Facisc, BRDE, Badesc, e estamos finalizando esse trabalho para levar ao governador para que ele possa anunciar as medidas de ajuda para esses setores, ou seja, para todos os setores, mas principalmente esses mais afetados, que além de serem os mais afetados, são de regiões mais, eu diria, com mais dificuldade até de poder aquisitivo. Pois é, entrevista completa amanhã no Ponto Contraponto, 7h20 da noite. Cleiton, só para dizer o seguinte, o governador convocou o colegiado hoje para conversar. Olha. É uma reunião que começa hoje, inclusive o próprio Silvio Drevek tinha um compromisso com a gente hoje e antecipou a gravação ontem. E o governo tem 3 pontos. Aquilo que eu já coloquei aqui é postergação de cobrança de impostos, quer dizer, adiamento, a antecipação de créditos do ICMS e também a questão clara de uma abertura de linha de crédito para esses produtores, para esses empresários atingidos, porque são duas coisas, preserva o negócio do indivíduo, mas também preserva o posto de trabalho. Certo. Ninguém quer demissão em massa nessa hora. Boa, Roberto. Logo mais o Tá Na Hora e também no portal scc10.com.br.